Notícia urgente. No caso Icaraíma, as esposas Fabrícia, Denise e Meire nunca aceitaram o silêncio da investigação. Foram elas que romperam a barreira da omissão, que desafiaram o medo e que pressionaram autoridades. Quando ameaçaram revelar nomes, em menos de 24 horas os corpos apareceram. Coincidência? O medo de exposição. A caminhonete Fiat Toro estava enterrada. Os 4 homens, Diego, Robisley, Rafael e Alencar, foram encontrados em uma vala rasa. Urubus rondavam o céu, o cheiro de cadáver já era comentado pelos vizinhos. A polícia, porém, insistia em dizer que nada havia sido encontrado. Esse contraste expôs uma dúvida cruel. Será que realmente procuravam, ou será que não queriam encontrar? A força das esposas. As esposas foram as primeiras a se levantar. Fabrícia, esposa de Diego, dizia que seu marido jamais desapareceria sem deixar rastros. Denise, companheira de Rubisley, afirmava que sabia quando algo estava sendo encoberto. Já Meire, esposa de Rafael, chegou ao limite e anunciou publicamente: ou vocês entregam eles vivos ou mortos, ou então eu vou dar nome e sobrenome de quem está protegendo os assassinos. Menos de 24 horas depois dessa declaração, os corpos começaram a aparecer. Não foi apenas um desabafo, foi um ultimato que pareceu assustar alguém, e a reação foi imediata. O que estava enterrado durante semanas, de repente surgiu diante dos olhos da polícia. A descoberta chocante. Os corpos estavam a apenas 500 metros da caminhonete Fiat Toro, que havia sido localizada em um bunker improvisado. Enterrados em buracos cobertos por plantas e areia, os 4 amigos foram deixados lado a lado. Uma pergunta inevitável ecoa: como ninguém encontrou antes, já que os cães farejadores e equipes de busca passaram tão perto? Foi descuido? Incompetência? Ou acobertamento? A carta anônima. Um bilhete misterioso apareceu. Nele, a localização do veículo foi descrita com detalhes. Não era chute. Quem escreveu sabia da existência do bunker e apontava exatamente onde cavar. O carro foi achado soterrado a 5 metros de profundidade, embalado em plásticos, como parte de uma operação minuciosa. Se essa pessoa sabia tanto, por que demorou tanto para revelar? Estava envolvida? Tentava proteger a própria pele? Os sinais ignorados. Urubus rondavam a fazenda muito antes da descoberta. Vizinhos relatavam o cheiro forte, denunciando que havia algo errado. Mas a polícia ignorava. Como entender que a população enxergava o que as autoridades negavam? Será que os corpos chegaram a ser movidos de lugar numa tentativa de despistar, antes de serem enterrados onde foram finalmente encontrados? Se essa hipótese for real, significa que mais gente ajudou. Transportar 4 corpos, cavar valas e encobrir com vegetação exige tempo, ferramentas e braços extras. Pai e filho buscariolo sozinhos dificilmente teriam feito tudo. Dívida, ódio e silêncio. O caso começou com uma dívida milionária, 10 notas promissórias de R$ 25.500 cada, somando 1 milhão. Mas a cobrança virou tragédia. Os 4 homens foram até a propriedade buscariolo e nunca mais voltaram. Dias depois, a caminhonete foi achada enterrada. Não bastava matar, era preciso apagar, camuflar, eliminar vestígios. A pergunta é: havia apenas uma dívida em jogo? Ou a execução foi também movida por ódio, medo de exposição ou a necessidade de dar um recado? O comportamento da polícia. O que mais indigna é a postura da polícia civil. Fabrícia contou que só soube da localização dos corpos pela imprensa. Denise confirmou. Descobriu pela internet. Meire foi ainda mais dura, dizendo que a polícia tratou as famílias como bichos. Se era um crime tão grave, por que não houve comunicação direta? Por que tamanho descaso? E mais, por que pai e filho buscariolo, mesmo apontados desde o início como suspeitos, foram ouvidos e liberados? Um dia depois, desapareceram, sem deixar rastros. Isso é falha ou conivência? Os foragidos. Pai e filho continuam foragidos. Mandados de prisão já foram expedidos, mas até agora, nada. A justiça caminha lento, e a ausência de respostas aumenta a sensação de que eles têm proteção. As esposas acreditam que não agiram sozinhos. Denise chegou a afirmar que havia pelo menos 4 homens a mais envolvidos. Meire citou um nome, Mamute, um apelido, mas que pode ser a chave, o nome escondido. Segundo as famílias, Mamute foi quem arquitetou, contratou comparsas e organizou o crime. Se isso for verdade, não foi um ato isolado, mas uma ação organizada, planejada e sustentada por mais pessoas.
A dívida pode ter sido só o estopim de algo muito maior. As mensagens manipuladas. Os celulares das vítimas continuaram sendo usados mesmo após a morte. Mensagens de WhatsApp foram enviadas como se fossem deles. Deu tudo certo, dizia uma delas. Mas a verdade é que já estavam mortos. Essa manipulação serviu para ganhar tempo. Tempo para cavar, enterrar, fugir e apagar rastros. Foi cruel, mas eficaz para despistar por alguns dias. A carta como fantasma. A carta anônima segue como um enigma. Quem a escreveu? Foi um cúmplice arrependido? Um delator em busca de proteção? Ou alguém tentando manipular a investigação, desviando o foco dos verdadeiros mandantes? O momento em que ela surgiu, logo após a ameaça de Mary, faz parecer que há muito mais por trás desse jogo. O cheiro da verdade. Populares diziam sentir o odor da decomposição bem antes da polícia agir. Cães farejadores foram usados, mas nada acharam. Isso levanta uma suspeita inquietante. Os animais foram conduzidos para áreas erradas de propósito? Ou os corpos realmente foram transferidos de local antes de serem descobertos onde foram finalmente encontrados? O acobertamento. As famílias afirmam com firmeza. Houve acobertamento. A polícia sabia mais do que dizia. E os nomes que não aparecem podem incomodar gente grande. Mary chegou a declarar que a cidade é podre, que pessoas são compradas e que há muito mais envolvidos. Objetos desaparecidos. As alianças, relógios e correntes das vítimas nunca foram devolvidos às famílias. Quem ficou com eles? Foram levados pelos criminosos ou alguém aproveitou a cena do crime? Esse detalhe mostra que o caso ainda está cheio de pontos obscuros. Conclusão sombria. O caso Icaraíma não é apenas sobre 4 homens mortos. É sobre a manipulação da verdade, o silêncio das autoridades, a dor das famílias e o poder de quem ainda não foi exposto. É sobre cartas anônimas que surgem como sussurros da consciência. É sobre urubus que viraram testemunhas do que tentaram esconder. O que parecia um crime por dívida pode ser apenas a ponta de um esquema maior, onde medo, influência e silêncio se misturam. E você? Acredita que os Buscariolo foram apenas executores ou havia mandantes maiores? Será que a polícia local está envolvida? Quem de fato está protegendo os culpados, enquanto 4 famílias choram seus mortos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque nós vamos continuar trazendo cada detalhe que tentam esconder. Eu deixei aqui na descrição que vocês vão gostar.